à noite, nada apanharam. Vocês conhecem o resto da história, eu não vou ler. Então, eles passaram a noite toda pescando, a coisa não aconteceu. Jesus aparece na praia de manhã, pergunta para eles se haviam pescado alguma coisa. Eles disseram que não. Ele diz para eles lançarem a rede de um dos lados do barco. Eles lançam a rede, pesca, chamada pesca maravilhosa, não é isso? Depois eles vêm se arrastando aqueles peixes para a praia. Quando chega na praia, Jesus já preparou, já tem um fogo aceso e já tem alguns peixes. E aí Jesus pede que eles tragam os outros para acabar de cozinhar e eles estão comendo. Então ali tem aquela refeição na praia. Então vamos pegar desse ponto. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão. Essa é uma história muito famosa do Evangelho, né? Das 3 perguntas que ele fez para Pedro e Pedro que negou a ele 3 vezes, né? Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse, apacenta meus cordeiros. Vem pela segunda vez, tornou a perguntar a segunda vez, Simão, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus repete, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse, Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Eu vou pegar essas 2 frases. A primeira frase é, vou pescar, que está nos lábios de Pedro. E a outra frase é, apacenta minhas ovelhas ou apacenta meus cordeiros, que é a frase de Jesus para Pedro. E eu vou tentar pegar essas 2 frases e usar essas 2 imagens. Uma é desse pescador que retorna à sua profissão desanimado com a situação presente. E a outra é do cuidador de ovelhas, do pastor das ovelhinhas, que Jesus usou essa imagem para encaminhar Pedro na sua recuperação. E eu, então, vou tentar falar sobre essas dois pontos principais. Vou pescar é o drama da alma. É Pedro com o seu sofrimento interior. E apacenta meus cordeiros é a cura que Jesus está oferecendo para ele. Então vamos começar fazendo um exercício. Aí eu coloquei um círculo e eu pensei assim, ó, Pedro era líder, coloquei lá em cima, liderança, tá certo? Olha lá. Ele era líder, provavelmente o mais importante dos apóstolos, é o primeiro a falar, aquele negócio todo, tá certo? Depois, ele experimentou um grau de sucesso quando caminhava com Jesus, né? Ele também, eu creio que fez muitos sacrifícios para seguir Jesus. Mas acontece que, quando chegou na hora que Jesus estava sendo preso, ele negou Jesus 3 vezes. A minha pergunta, então, para você conversar com a pessoa ao seu lado é o seguinte, o que você acha que Pedro estava sentindo? Nós não estamos falando de fatos necessariamente, sentimentos. O que ele sentiu ao lembrar da liderança que ele tinha antes, ao lembrar do sacrifício que ele fez, ao lembrar do sucesso que ele havia tido e ao lembrar do pecado que ele fez? O que você acha que ele sentiu? Quais eram os sentimentos que estavam na sua cabeça e como ele, então, decidiu, sabe uma coisa, eu vou pescar. Okay? Então, converse com a pessoa ao seu lado e discute um pouquinho sobre qualquer um desses aspectos. Se você que está nos assistindo aí, pode conversar com a pessoa ao seu lado também aí no sofá de casa, tentar pensar o que Pedro estava sentindo.
Muito bem, gente boa. Vamos lá. Diga, você levanta a mão, eu te dou a palavra, você diz sobre qual palavra você quer falar. Pode falar. Sucesso. Sucesso, então fala. Eu acredito que Pedro, ele viu um glamour muito grande em tudo que acontecia, no ambiente que ele andava, os milagres que ele participava, as revelações que ele ouviu do próprio Jesus ter tido, não foi carne nem sangue que te revelou. É verdade, de repente, Jesus falou isso para ele, não é isso? E de repente ele se vê voltando a algo que ele tinha deixado. Agora Jesus, aquilo que passava na cabeça dele, foi tudo uma ilusão. Para onde eu vou agora? Aumenta a lista do sucesso. Alguém ajuda? Andou sobre as águas. Ele presenciou milagres. O que mais? Andou sobre as águas? Ele mesmo andou sobre as águas. Né? Ele era um ambiente de transformação, né? Lá no Monte da Transfiguração. Ele era um dos 3 mais íntimos de Jesus, Pedro, Tiago e João. Era amigo, né? Amigo verdade. íntimo, né? Recebeu uma palavra que ele tinha a chave, né? Isso, não é verdade? Então, veja bem, ele tem... Qual foi o outro que você falou aí, que eu esqueci de colocar aqui? Os 3 mais íntimos. Intimidade com Jesus. Né? Intimidade, um dos 3 mais próximos de Jesus. Então, quer dizer, ele podia se avaliar assim, ó, eu fui um sucesso, tive um sucesso absurdo nos últimos 2 anos ou 1 ano e meio, depende como você calcula o tempo que eles caminharam com Jesus, certo? Mas agora você acha que ele está sentindo o quê? Fracasso. Decepção. Remorso. Jesus morreu. Frustração. Muito bem. Alguém quer falar sobre outra palavra? Eu gostaria de falar sobre o sentimento do pecado. Ok, vamos ver. Que há sobre a vida de Pedro. Pedro, ele está sentindo o peso do pecado. Peso. Ele está se sentindo culpado. Quer dizer, ele é consciente. Ele é consciente do seu pecado. Então, ele tem consciência do pecado. Ele está decepcionado por ter pecado. Isso é uma palavra muito boa. Vou escrever aqui. Ele está decepcionado consigo mesmo. Consigo mesmo. Consigo mesmo. Porque ele era um discípulo que, como tal, deveria dar continuidade ao ministério de Jesus. E agora, na condição de pecador, e o pecado pesando sobre ele... E o pecado não era pequeno. Não era pequeno. Ele negou o seu líder, ele negou o seu mestre. Então, ele agora se sente... Sendo que ele tinha falado uma pessoa desprezível, miserável, ele está se sentindo totalmente... Desprezível é uma boa palavra. E ele tinha falado que ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandono. Perdão, como é que é? Ele tinha afirmado, né? Ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. É verdade. Ele tinha mentiu, né? Mas eu não sou todos. Ele tinha uma promessa aí dizendo assim, não deixa comigo que eu sou o cara firme. Agora, o fato desse pecado, assim como nos traz, o pecado traz a separação nossa de Deus, ele estava se sentindo separado de Deus ali naquele momento, né? Sim, eu acho que é uma boa palavra. Eu não sei se decepção tem a ver, Perdão, mas... quem está falando? Aqui. Vai. Mas creio também com o sentimento de vergonha, de ter sido o líder durante muito tempo, de estar à frente do trabalho muito tempo. Me parece que vendo na pescaria a possibilidade de fugir disso, ou de se camuflar e de sair dessa posição. Camuflar é uma boa palavra. Camuflar, de sair desse lugar de proeminência e sorrateiramente... vamos usar essa palavra proeminência aqui em liderança. Ele tinha aqui proeminência, né? Ele tinha, não tem como negar isso na história do Evangelho, né? Ele tinha esse lugar importante, né? O que mais? Reprovado? Quem que está falando? Sim. Reprovado. Pedro se sentiu reprovado. Você está falando de qual agora? Ali do pecado. Vamos deixar o pecado, porque já larga o pecado demais dele para lá. Vamos cada um cuidar do nosso pecado. Alguém quer falar de outra área? A gente passou para a liderança ali, aproveitando a pescaria. A gente vê que o espírito de líder ainda continuava nele, porque quando ele foi pescar,
os outros discípulos que estavam com ele ali foi atrás. Foi junto. Né? É verdade. Quando ele falou, a turma foi junto. Seguiu. E até gente que não era pescador, né? Vai com ele também. Aí já é turista, né? Já que todo mundo está indo, também vou, pescaria, um negócio legal. Essa liderança de Pedro é engraçado porque quando ele volta a pescar, ele volta para a zona de conforto dele. Excelente palavra. Ele... né? Vou fazer o que eu sei. Isso. Ali você serviu. Porque ele entrou numa escola de treinamento. Isso aí. Lá 1 ano e meio, 2 anos, e ele está indo, está aprendendo uma coisa nova. E agora ele falha. No exame final ele não passou. Mas ele continua, achei interessante isso aí, ele continua com o espírito de liderança. Tanto é que ele continua liderando. Isso. E o pessoal segue ele, pois não. Mas também tem a questão assim, ele é um dos mais velhos, né? E tem esse peso dessa questão cultural também. Tem a idade, ele tem o respeito. Então, essa liderança é imposta por várias coisas que estão em volta dele ali. É verdade, muito bem colocado. Vamos tentar falar um pouquinho sobre sacrifício e a gente seguir adiante. Que sacrifícios vocês acham que ele fez e que agora ele está sentindo uma coisa ruim? Pois não. Ele mesmo que disse, eu deixei pai e mãe. Ele disse. Ele disse, eu deixei pai e mãe e a gente ganha o que com isso, né? Deixou os negócios. Deixei pai e mãe, o que a gente ganha com isso? É verdade. Ele deixa a profissão. Não, mas elabore mais. Deixou família, deixou o quê? Negócio. O negócio era o negócio do pai dele. Familiar. É um negócio familiar. Tá certo? Ele largou as redes e foi seguir Jesus. Então tem a tradição familiar também, né? Tem o vínculo familiar. Ele sacrificou a tradição. Ele sacrificou a zona de conforto, como você falou. Família também. Sonhos. Sonhos pessoais. Talvez ele tinha um sonho de ser a maior, como é que chama? Companhia de pesca. Companhia de pesca da Galileia. Do Mar da Galileia. Não, por que não? Tá certo? Então ele falou, eu sacrifiquei tudo isso, mas agora ele está sentindo o quê? Frustrado. O que ele está sentindo? Um cara que sacrifica muito sente o quê quando não dá certo? Não vale arrependimento. Essa frase eu acho muito importante, tá certo? Não valeu a pena. Acho que também a questão da própria liderança, por ser um líder, ele se sacrificou por um outro líder. Então, ele se submeteu a outra liderança. Boa. Não deixa de ser um sacrifício. Não há dúvida. Ele queria seguir um líder maior. Isso. Né? Isso. Gente, eu escrevi aqui algumas teses, né? Que é mais ou menos um resumo do que vocês já falaram, né? Em primeiro lugar, isso aqui, o sentimento de que o sacrifício anterior não tinha valido a pena porque os sonhos não existiam mais. Rapaz, eu fico pensando assim em alguém que sacrificou, como você era, a família, a carreira, o sonho profissional, a favor de uma outra coisa. Ele até sacrificou a religião dele. Ele estava seguindo uma coisa nova, esse Jesus, esse cristianismo. Ele estava deixando o judaísmo, ele não deixou de ser judeu, né? Mas ele estava dando agora uma outra prioridade dessa coisa nova que esse rabino estava ensinando, que era Jesus Cristo. E ele abandona tudo isso, põe a sua fidelidade, põe todas as cartas, todos os ovos nessa cesta e agora... Então, vamos fazer uma aplicação simples. Eu fiz uma listinha aqui, ó. Quantas pessoas, funcionários de empresa, por exemplo, trabalham numa empresa 20 anos, tenta não faltar um dia de serviço. É o primeiro a chegar, o último a sair. E por alguma razão ele nunca é promovido. Por alguma razão ele não cresce. E ele vai, aí ele bate lá nos 50 anos e o dono da empresa descobre que dá para trocá-lo por 2 de 25, que custa mais barato, e ele é mandado embora. O que você acha que esse cara sente? Entendeu? O sacrifício anterior valeu o quê? No ambiente de igreja que nós atuamos, também acontece. A pessoa se sacrifica pela igreja local, ele se sacrifica numa comissão de construção,
Construção é um negócio complicadíssimo. Uma pessoa ou tenta assim, vou trabalhar com os adolescentes, e você vai, se sacrifica, não tem horário, é de noite, vai buscar o adolescente onde ele está, tenta se dobrar para ajudar alguém, ou Ministério de Casais, né, ajudando um casal, e aí, de repente, essa pessoa, ela se vira contra você. Então, existe um sentimento assim, eu me sacrifiquei para quê? Né? Um outro sentimento é de que o sucesso que ele havia usufruído, mas era uma coisa, tinha sido apenas temporário e parece que não é uma plataforma para o futuro, não vai acrescentar nada para o futuro. Ele é só passado. Cara, eu fico pensando assim, você já imaginou? Você sabe que Jesus, ele tinha essa coisa assim de sair poder dos poros dele, né? Jesus, tem versículos na Bíblia que são impressionantes, porque tem as histórias de Jesus curando um cego ou um coxo, mas tem versículos assim, e aí Jesus chegou num determinado lugar e curou a todos os doentes, enfermos, endemoniados, não sei o quê. Quantos eram? Como é que foi? Quem é que estava do lado de Jesus? Os discípulos. Esses camaradas sentiam assim, nossa, cara, você viu como é que foi? Porque, gente, conviver com o Filho de Deus na Terra é uma experiência diferente da nossa, né? Nós estamos 2000 anos depois, mas Jesus aqui, carne e osso. E eu imagino até, estou inventando totalmente, porque não tem na Bíblia, certo? Por exemplo, o cara chegar para Pedro e dizer assim, Pedro, eu queria falar com um homem aí, será que você conseguiria, né, para dar uma carteirada, ver se eu consigo passar na frente? Eu não sei, você tem uma... Não, te lembra? Tem aquele versículo na Bíblia, que os gregos procuraram, os apóstolos disseram, queremos ver a Jesus. Então, eu fico imaginando que há uma certa importância. Eu sou um dos 12. E tem esse sucesso, né? Que você está... E é interessante que isso acontece, então, no mundo real hoje também. Você é um empresário de sucesso, um executivo de alto escalão, você era professor, chegou a ser diretor da escola, você chegou a ser gerente, e aí você está desempregado. São 12 milhões hoje no Brasil. O que você acha que o cara olha para o sucesso anterior, todo o preparo acadêmico, o preparo profissional, aquilo que ele tem e o que ele está passando hoje? O que ele sente? Né? Para contar uma ilustração de igreja, um pastor, não é meu amigo, mas conversando, ele falou com a gente, é uma igreja muito grande. Ora, eu sei que existem igrejas pequenas e a pessoa se sacrifica muito, mas quando você chega numa igreja muito grande, você tem gente para fazer as coisas, você tem voluntários, você tem um monte de ministérios, você está na internet, é uma coisa grande, né? E ele ficou doente, entrou em depressão, por trabalho demais, excesso de coisa. E é interessante, quando ele começou a voltar, o que ele sentiu? Que havia assim, aí esse camarada doente que está chegando aí. Está vendo? Ao invés de ter, não é de todo mundo, né? Mas algumas pessoas tratando eles como cuidado com o enfermo que está chegando, não sabendo compreender aquele momento dele. Ele fala assim, puxa, mas eu comecei essa igreja com 40 pessoas. Ela tem hoje 1.400. Por que eu estou sendo tratado assim? O meu sucesso anterior não está acrescentando nada nesse momento, pelo menos para algumas pessoas. É um sentimento horrível, tá certo? Uma outra afirmação. O sentimento de que o perdão não seria possível de ser alcançado. Eu queria abordar isso de duas formas. Um é assim o pecado mesmo, quando a pessoa ofende a Deus. No caso, o Pedro, né? Mas, rapaz, você sabe que tem certas coisas que a pessoa fez que é uma burrice, Eu tenho que tomar cuidado aqui, porque é possível que eu faça uma lista de coisas que eu estou chamando de burrice que também são pecados, né? Mas eu fico pensando assim,
cometi um erro enorme. Prejudicou a minha empresa, eu perdi o emprego, está prejudicando a minha família. Eu destruí meu casamento, cometi um erro, um pecado, e eu destruí meu casamento. Meus filhos estão sofrendo. Eu afundei minha própria empresa por falta de conhecimento técnico de gestão. O que você acha que essa pessoa sente? Ele não se perdoa e ele acha que Deus não perdoa também. É um redemoinho que vai descendo e ele fica assim, mas será que vai um dia pintar uma restauração? É um sentimento muito, muito ruim, tá certo? Uma outra afirmação. O sentimento de não se importar com as consequências do exercício de uma liderança negativa. Veja bem, consequências de uma liderança negativa. Pedro falou, vocês já apontaram isso, né? Pedro falou, vou pescar. O que os outros disseram? Nós também vamos. Eu acho que tem certos momentos na vida da gente que você fala certas coisas que não devia falar, mas é assim, não tô nem aí. Que pensem o que quiserem. Mas se você é líder, meu filho, se você é líder, quando você lidera, você terá seguidores. Então, um pai de família que diz assim, vou beber e que me aguentem. Mas aí ele prejudica a família dele, os filhos, etc. Tem pessoas que tomam decisões não se preocupando com as consequências da sua liderança, ou cansaram de pensar, eu sou líder, sou exemplo para os outros, né? Eu sou o primeiro filho de 7. Meu pai dizia assim, você se comporta, Ebenezer, porque atrás de você vem 6. Agora, aquilo não me incentivava. Eu ficava com raiva que tinha 6 atrás de mim. Vocês estão entendendo? É assim, por que eu tenho que me comportar bem só porque ter 6? Mas, cara, depois que você virou líder, não tem como fugir disso. Quando você faz as coisas, elas têm consequências. Então, o líder na empresa, mãe com seus filhos. Mãe se comporta de um jeito errado, não está pensando no mal que está criando com a criança. Esses dias eu vi um cartoon onde a mãe está segurando o telefone, a criança puxando a saia dela, né? Esse era o desenho, né? E aí tem a frase, é interessante, ao invés de falar que a criança está com problema, dizendo a mãe está com problema. Ela não consegue dar atenção para o filho porque ela está presa no aparelho eletrônico ali. Então, você vê, ela está usando a liderança dela. A liderança dela está influenciando aquela criança. Ela não está preocupada. Então, pais com seus filhos, o camarada que não se... Nossa, eu soube de uma história horrível esses dias. O pai construiu a empresa, entregou na mão do filho. Sabe aquele sentimento gostoso que o pai tem, assim? Entreguei a mão. E aí, entregou. Filho único. Aí ele falou, e aí, filho, como é que está indo a empresa? Não, muito bem, tal, não sei o quê. E aí, como é que está indo lá? Não, ótimo. Tá certo? E aí, última notícia. Pai, nós estamos devendo R$1 milhão. E o pai assim, mas eu estou te perguntando há meses como é que está a empresa e você não... Aí está o filho foi colocado na posição de líder. Ele está cometendo erros, não teve a humildade de pedir conselho para o velho pai. Só está dando relatório que está tudo bem, tá certo? Vai afundando a empresa. Quando ele comunica, o pai está devendo R$1 milhão. O pai tem que vender imóveis que ele tinha para sua própria segurança e seu, como é que chama? A aposentadoria dele, para cobrir aquele negócio do filho. E o filho, eu fico pensando assim, durante meses, esse moço líder de uma empresa, ele não pensou nas consequências. Eu estou tendo uma liderança negativa, eu estou arruinando o negócio do meu pai, mas e daí? Mas aí ele compra o carro, aí ele faz uma viagem para o Uruguai, aí ele vai não sei o quê, ele está gastando dinheiro, ele está achando que tem aquele negócio.
ali não está pensando na consequência, mas tem consequência. No caso aqui, teve consequência não para os seus seguidores, no caso da empresa, teve o pai dele, né? Essas foram as 4 palavras que nós discutimos. Eu quero acrescentar mais 2 afirmações. Quero falar sobre sentimento de angústia. O sentimento de que a angústia emocional que eu sinto hoje, ela é mais forte e significativa do que todos os momentos positivos que eu tive no passado. Estou entrando, então, numa área, assim, mais psicológica, né? Penso assim, ó, eu fiz uma listinha aqui. O Messias morreu. Meu líder morreu. O sonho acabou. Estou sem norte. Não há visão, não há esperança. O que eu vou fazer da minha vida? Junto com isso, eu tenho a culpa. Eu tenho um sentimento de derrota irremediável, ou seja, que não tem remédio, né? E eu fico imaginando Pedro com o olho assim meio hipnotizado, aquele olho de vidro, sentado numa pedra, olhando assim no vazio, e aí ele diz assim, vou pescar. Você entendeu? Ele vai entrando num parafuso emocional. Agora, é interessante, viu, para aqueles que querem estudar um pouco mais, Jesus já havia ressuscitado. Essa é a 3ª vez que Jesus aparece para os discípulos. Então, aquelas primeiras 2 vezes, está vendo, não haviam resolvido o problema mental dele, de culpa, né? E ele, então, tem esse trauma psicoespiritual, essa angústia que oriunda desse vacilo que ele teve lá, negando o mestre. Ele não consegue sonhar com o futuro, ele está sufocado pelo passado. E é curioso, né, existe essa frase, né? Sintomaticamente, é um sintoma, sintomaticamente, um sintoma da sua doença. Você falou que ele voltou para a sua zona de conforto. Ele vai para o mar de Tiberíades, que foi aonde Jesus o chamou. Rapaz, eu acho que isso acontece às vezes assim, ó. O cara segue a Jesus um tempo, depois ele faz uma coisa errada e ele some, desaparece, esquece Jesus, esquece a igreja. Aí, de repente, tem uma igreja perto da casa dele. Ele vai lá, senta no último banco, fica olhando assim. Eu acho que existe uma... Entendeu? Assim, ó, quem sabe Jesus aparece na praia? Quem sabe eu vou escutar uma coisa, né? Uma vez eu falei sobre isso, né? Não era exatamente essa mensagem, numa igreja no Nordeste. Quando eu terminei, um casal veio conversar comigo, né? E aí a moça, olha, quero agradecer, que mensagem maravilhosa, bababá, 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 bababá. E aí ela, e alguém chamou ela e ela saiu e foi. E ficou o marido. E ele disse assim, muito obrigado pela sua mensagem. Eu sou aquele cara sentado no último banco. Minha mulher é super ativa na igreja, faz um monte de coisa aqui para ajudar. Eu não faço nada e não faço nada há muitos anos. E eu sempre sento no último banco. E eu tenho uma esperança, assim, de que Jesus, de alguma forma, vai voltar para falar comigo de novo. Rapaz, quase comecei a chorar ali, dei um abraço nele, né? Essa dor que a pessoa está sentindo, assim, uma angústia emocional do presente que é mais forte e significativa do que todos os momentos positivos que aconteceram no passado. Mas o que ele está sentindo ali, esse homem de negócios está lá totalmente preso no seu passado lá, né? E a última afirmação. Quero falar sobre esgotamento. O sentimento de que o esgotamento físico, mental, emocional, espiritual, você pode acrescentar a palavra que você quiser aí, esgotamento intelectual, alguma coisa, é irreversível. Irreversível. Pedro, gente, eu quero entrar no assunto de esgotamento agora, porque eu vou com isso para falar da recuperação de Pedro. Mas nós temos que fazer uma separação.
Pedro havia pecado, era um pecado sério, esse pecado tinha consequências. Quando você vai para o Salmo 32, falando de Davi, o que Davi disse? Davi havia adulterado com Batseba, havia mandado matar o marido dela na guerra, então ele tinha pecado de assassinato, pecado de adultério, e esse camarada, ele se arrepende, porque o profeta vai confrontá-lo, e ele então escreve o Salmo 32, que é um salmo que devia ser lido dessa perspectiva histórica. E aí o que ele diz ali no começo? Ele diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram-me os ossos. Olha que interessante. É como ele está falando da consciência. O pecado que eu fiz está falando comigo, mas o que eu fiz? Eu calei o pecado. Quando eu calei o meu pecado, não é calar o pecado, né? Essa voz da consciência que está tentando fazer você lembrar do que você errou, mas você cala aquilo. Envelheceram os ossos, doença psicossomática. Um problema ali que ele tem no cérebro, de culpa, está afetando a maneira como ele se comporta fisicamente, ele está sentindo na carne, porque ele diz, porque a tua mão pesava sobre mim. Deus fazia assim, não, eu preciso te apertar um pouco, até fisicamente, para você voltar para mim. E ele descreve. Nós cristãos iríamos além, né? Nós íamos dizer assim, que não é só o pecado, não é a doença psicossomática, ela é pneumosomática, ela é espiritual somática, quando você ofendeu a Deus e tem consequências. Esse é um lado da história, mas existe um outro, que é um esgotamento que não vem de pecado, gente. Tem muita gente que enfrenta um tipo de cansaço espiritual, né? Um tipo de... deixa eu ver aqui, aí está. Tem esse versículo aqui, ó. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. E o outro é, considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Alguém diz para mim, por que Paulo escreveu Gálatas? Pensa, por que ele escreveu isso aí? Por causa dos judaizantes. Como é que é? Eles estavam se cansando de fazer o bem, né? Fale mais. Fizeram tanto benefício para algumas pessoas a chegar a um ponto que não vale a pena. A gente está... Talvez as expectativas foram frustradas. Porque não é interessante? Ele não está ventilando a possibilidade de você se cansar? Sim. Eu não quero fazer o bem mais, eu cansei de fazer o bem. Qual é a solução que ele dá nesse versículo? Não desfalecer. Pelo tempo ceifaremos, colheremos. Uma esperança. Ele fala de esperança, não aguenta firme. Né? É o que o pai e mãe sente a vida toda, né? Eu fico hoje, eu acho que uma coisa do nosso tempo é uma falta de honra que os filhos estão dando para os pais. Esse negócio é seríssimo na nossa... Hoje os filhos adolescentes acham assim, ó, que o pai tem a obrigação de dar para eles a melhor vida. E quando esse filho adolescente se torna um adolescente de 40 anos, adolescente de 45, e o pai está com 70 e pouco, ele ainda continua achando que o pai deveria ter ganhado dinheiro suficiente para cuidar de si mesmo e ainda deixar uma herança para ele. Está faltando honra, gente. E aí tem pai que está cansando de fazer o bem. Tem pai e mãe que estão cansando. Mas nós, pais, o que nós fazemos? A gente tenta não se cansar porque a gente acha que a seu tempo nós ceifaremos, né? Quem sabe meu filho vai passar aqui para me dar um abraço no dia do meu aniversário. Quem sabe ele vai escrever um cartão. Quem sabe? Então, esse negócio de que tal... Então, para não desfalecer, você fica achando que de repente vai acontecer uma coisa boa lá na frente. E o escritor Hebreus, qual foi a solução que ele deu? Olhar para Cristo, né?
Mas olhar o que de Cristo? A perseverança de Cristo. Em suportar a oposição, suportar toda a dificuldade, a tristeza ali e prosseguir. Então, pensa, o que ele está tentando fazer a comparação assim, ó. Você pode estar sofrendo muito. Tem alguém que sofreu mais. Esse camarada chama-se Jesus, tá certo? E ele teve uma oposição muito ruim dos pecadores contra si mesmo. E para você não ficar cansado demais e chegar ao ponto de desmaiar, você devia lembrar disso. Então, esses dois versículos têm duas soluções, né? Uma, pensar que talvez haja um dia de ceifa. E o outro é pensar no exemplo de Jesus. Eu coloquei aqui, para não perder o costume, um pouquinho do grego aqui, porque as palavras são muito fortes. Quando ele diz não nos cansemos, não chegue ao ponto de estar esgotado. Não chegue ao ponto de estar completamente desanimado, né? Para não desfalecermos, ter a sua força diminuída, enfraquecida ao ponto da exaustão. Cara, eu acho que nós precisamos tomar muito cuidado, cara. Eu acho que nós estamos trabalhando demais, a nossa geração está ficando doida nesse aspecto, e aí você chega nessa exaustão. Líderes que não sabem delegar, puxam tudo para eles, né? E aí a mesma palavra é repetida no outro versículo, os mesmos termos. Muito bem. Um homem chamado Oswald Chambers, que foi do exército, um capelão do exército inglês, ele disse: esgotamento espiritual não acontece por causa do pecado, mas por causa do serviço. É alguém que trabalha tanto que chega um ponto que ele não quer mais fazer o bem. Ele cansa. É por causa do serviço. Isso é verdade. Tem muitos pastores aqui presentes, pastores que trabalham demais, que não sabem tirar um dia de descanso na semana. Pessoas, eu sei, você está zelando pelas pessoas, você está indo atrás, fazendo aconselhamento, sacrificando. Há um limite. Tem pessoas sacrificando as suas famílias, perdendo seus filhos. Há um limite, queridos. Senão você vai chegar nesse dia de um cansaço absurdo, de um sentimento de perda muito grande. E os psiquiatras dizem que existe essa doença chamada cansaço crônico em qualquer pessoa, não é só cristão, né? Que tem essas características: desvitalização energética do corpo e da mente, sonolência constante mesmo depois das férias, confusão mental, falha de memória, falta de concentração, irritabilidade, desânimo excessivo e apatia e diminuição da capacidade produtiva. Claro que esses são sintomas que podem estar em outras doenças também, mas eles estão dizendo que tem esse pacote que às vezes chama então cansaço crônico. Então, converse com a pessoa ao seu lado. Agora veja bem, olha a tarefa. Eu quero que nós contemos alguns casos, poucos. Não cite o nome de ninguém, porque nós estamos transmitindo ao vivo aqui, tá certo? Onde você vai me dizer, olha, tem um amigo, tem alguém que eu acho que passou por isso, ou você pode apontar especificamente um daqueles pontos lá. Converse primeiro com a pessoa ao seu lado, depois vamos falar publicamente, então. Tentando achar um exemplo. Muito bem. Vamos ouvir uma historinha curta. Pois não. Tem. No ponto 6, aí eu tenho uma experiência pessoal, né, de um amigo que trabalhou comigo. Quando a base da nossa empresa foi fechada,
eu encontrei num restaurante meses depois e era visível o desânimo dele e a apatia. Alguém que era super para frente, tinha uma força, uma vitalidade enorme. E ele tinha um cargo especial? Era um cargo de gerência, né? Okay. Era um cargo superior. E vê-lo me procurando para conversar sobre questões diversas. E o rosto dele era triste de ver. Marcado por esse cansaço crônico. Interessante. O que mais? Pastor, eu já conversei com algumas pessoas também que trabalham em empresas onde o foco é sempre bater metas e cada vez mais essas metas estão aumentando e a pessoa que trabalha, o recurso humano continua o mesmo e essa meta, inclusive, influenciando no salário no final do mês, essas pessoas acumulam um excesso de trabalho e, além da preocupação com o trabalho, tem a preocupação se estão alcançando o objetivo da empresa e acabam ficando... Eu tenho um amigo esgotado completamente, onde não consegue descansar, dorme, acorda da mesma forma no outro dia. E não só essa irritabilidade, também como outras doenças que acabam sendo oportunistas. Você vê a pessoa sempre doente, sempre abatida, sempre está com alguma coisa. E isso é muito triste. Muito triste porque é um esgotamento que acaba a pessoa não consegue recuperar. Então, mesmo descansando. Mas o empresário não está sendo um bom líder. Sensível. Porque ele está colocando metas... Uma carga. Interessante. Mais alguém? Pois não. Eu vivi os 7. Okay. E foi o oposto dela. Eu não ia para uma empresa, trabalhava em casa e eu quis sair da minha zona de conforto, fui morar em outro lugar com minha família. E acabei vivendo menos em sociedade. Okay. E o fato de eu estar isolado, trabalhando em home office, que é o sonho de muita gente, né? Passava dias sem sair de casa e aí veio todos esses 7 pontos depois de um tempo. A falta de vida comunitária, da igreja que eu deixei, dos amigos, da família, tudo isso me fez gerar esse cansaço crônico. Obrigado por abrir seu coração. Eu já passei por isso também, né, como eu contei para vocês há 2 dias atrás, na verdade. O que eu quero afirmar é assim, cansaço crônico acontece com guerreiros de primeira linha. É com gente que trabalha muito, com missionários de primeira linha, com pastores de primeira linha. Não é com o vagabundo, entendeu? Não é com o vagabundo, é o cara que faz muito e faz demais e ele exagera. Então, não é o caso de Pedro. Pedro aqui foi um caso de pecado, mas eu queria abordar esse outro aspecto que ele existe na nossa sociedade. De qualquer forma, então, olha aqui o que Pedro sentiu, que o sacrifício anterior meu não valeu nada. O sucesso que eu alcancei não vale para projetar meu futuro. O perdão eu acho que eu não vou conseguir. Eu tenho uma angústia hoje que é mais forte do que a minha esperança. Eu não estou nem aí em influenciar negativamente. Eu vou levar todo mundo para pescar e fim, né? E meu cansaço parece irreversível, então ele desmaia na sua alma, né? E aí então ele diz, vou pescar. Mas então agora vocês me aguentem esses últimos 10 minutos para tentar falar da última parte. Você que está me ouvindo aí na televisão ou você que está aqui sentado, você que está desanimado, que está depressivo, que está desempregado, você que talvez perdeu um ente querido, está de luto, sua empresa foi à falência, ou você perdeu uma promoção que foi dada para outro injustamente, você que tem medo do futuro, graças a Deus, porque Jesus, o Altíssimo, aquele que habita em luz inacessível, aquele Deus bondosíssimo que estende a mão, aquele lírio do vale que embeleza a paisagem, a rosa de Saron que enfeita a nossa mesa, o seu advogado junto ao Pai, ele aparece na praia. Ele aparece na praia do seu sofrimento. E ele prepara
o palco, né? Aí diz, ó, vinde e comei. E ele faz ali uma refeição. E eu imagino como foi isso. Jesus, no começo, ele ficou em silêncio. Você já imaginou como é que foi? Aqueles 7 discípulos ali em volta. Jesus está ali, passa o pão, vai passando o pão, vai passando o peixe, todo mundo comendo. Todo mundo olhando para Jesus, abaixa a cabeça. Entendeu?